o Flamengo lá teve, né, a aprovação, né, do Bacen em relação ao Banco BRB, né, a parceria do Flamengo com o BRB, e o vice-presidente do Flamengo, né, um dos vice-presidentes do Flamengo, do jurídico, no caso o Rodrigo Ducci, explicou para o Globo Esporte os planos e os próximos passos do Banco Digital do Flamengo. É isso mesmo que você ouviu. Né, o negócio avaliado em mais de R$ 1 bilhão e passa já dos 3 milhões de clientes. O Banco Central, que aprovou ontem, né, na quinta-feira, uma iniciativa inédita na América Latina, a autorização para que um clube de futebol gerencie um banco digital. E o pioneiro nesse mercado somos nós, né? O Mengão, que criou o Nação BRB Fla em parceria com a empresa do governo de Brasília, né? O BRB. O Globo Esporte pegou as opiniões do Rodrigo Duche, de Abranches, né? Para explicar como esse novo negócio vai funcionar e principalmente como os rubro-negros pretendem investir, né, os lucros projetados nessa nova empreitada do Mengão com o Banco de Brasília. Muita gente está em dúvida do que é isso, o que significa essa notícia, do que se trata, o que a gente ganha com isso, o que a gente perde, o que pode acontecer. E eu sou uma dessas pessoas que teve muitas dúvidas ontem, quando a notícia saiu. Eu lembro que eu vi nos grupos de WhatsApp também, principalmente nos grupos do Zona, uma galera falando assim, tá, a notícia tá aí, alguém traduz? Alguém explica, né? Então, assim, eu acho que esse tipo de entrevista ajuda muito, né? Lembrando que o Flamengo e o BRB são parceiros desde 2020, quando o banco criou, né, um braço digital com a marca do Flamengo, além de estampar a camisa, né, patrocínio de camisa de jogo, CT e etc. O serviço ao total já atraiu 3,5 milhões de pessoas em um negócio que é avaliado em mais de R$ 1 bilhão hoje, atualmente. Com a autorização do Banco Central, né, o Flamengo passa a dividir os lucros em uma nova empresa que será criada. É como se fosse uma espécie de sociedade. Né? Hoje em dia, há vários bancos digitais, de acordo com o Rodrigo Duche de Abranches. Hoje existem vários bancos digitais e é um mercado muito disputado, mas o Flamengo tem 45 milhões de torcedores. São 45 milhões de potenciais titulares de cartão de crédito. Vai ter... É uma expectativa muito alta disso. Mas de conta digital e de vários produtos bancários que podem ser mais facilitados para a maioria dessa população. Tudo que você pode consumir em um banco convencional, você vai poder construir no Nação BRB. E aí ele cita, né, dentro das perguntas que foram feitas, se o Flamengo vai participar ativamente da administração desse banco, e ele diz que todos esses negócios que o Flamengo tem são tocados por profissionais escolhidos, que não são por amadores, né, tirando o marketing. Certamente o Flamengo vai ter profissionais indicados, profissionais de mercado, que vão sim participar ativamente da administração desse banco. Também sobre, a partir de agora, se falta mais alguma coisa para o Flamengo estar à frente do negócio, ele diz que isso já é simplificado, se já é possível projetar o impacto no orçamento, e ele diz que o céu é o limite, que ainda não há uma situação estruturada, mas claro que já vai começar a funcionar como uma empresa. Então, de fato, o céu é o limite. Né? E, principalmente, Rafa, o motivo do que eu trouxe esse assunto hoje, inclusive, se eu não me engano, foi o Mauro César que comentou isso no canal dele, posso estar errado, mas eu acho que foi, é de que um desses motivos dessa nova parceria pode gerar os recursos para um novo estádio, né? Para o tão sonhado estádio do Flamengo, que até agora não passou de um sonho. E com os lucros do dinheiro das vendas de ações, quais serão as prioridades do Flamengo? E o Rodrigo Duche diz que, principalmente, recursos para o novo estádio podem ser construídos. Eu vou até buscar aqui as aspas do vice-presidente, que ele diz o seguinte: o Landim não quer tirar receitas recorrentes do Flamengo das receitas tradicionais para investir, por exemplo, em um estádio, porque isso prejudicaria a nossa competitividade no futebol e nos outros esportes. A preocupação é que essa receita não venha no dia a dia, e esse seria o meio. A fórmula de ter o Nação BRB Fla seria o meio de arrecadar valores aí para construir o estádio próprio. A preocupação é que essa receita não venha do dia a dia e que, por exemplo, se vender uma participação dessas, você pode ter esse dinheiro que não era esperado para investir sem prejudicar a competitividade do clube. Ou seja, Rafa, quero saber a sua opinião sobre isso, porque num cenário que as SAFs estão entrando de cabeça no futebol brasileiro, o Flamengo também precisa se proteger. O Flamengo precisa ficar esperto, porque querendo ou não, e sem discutir mérito ou não, pode ficar para trás. Se você vê 10 clubes se reforçando com milhões e milhões e milhões, você acaba não conseguindo disputar, apesar de você ser o único ali a caminhar com as próprias pernas. Mas eu quero saber a sua opinião. É legal a ideia de ganhar uma verba extra e direcionar essa verba para uma coisa
para não prejudicar o futebol, principalmente, nem os outros esportes. E eu quero também saber a sua opinião sobre essa parceria aí que o Flamengo vai ter, inédita na América Latina, de ser praticamente dono de um banco digital. Arthur, acho que você falou uma palavra boa aí. Eu vou começar a análise por ela, pelo ineditismo. Eu, sinceramente, nunca imaginava. Eu acho que a diretoria do Flamengo realmente teve uma sagacidade, teve uma inteligência muito grande. Normalmente, quando a gente falava num patrocínio master e tal, a gente imaginava um time expondo uma marca num local que era muito visto, em TV e tal. E eu nunca imaginei uma parceria tão fora do futebol e gerando uma possível renda, tá? E eu não sei quanto o Flamengo vai ganhar nisso, mas a verdade é que durante muito tempo o Flamengo teve dificuldade em traduzir uma grande torcida em grandes receitas, além do trivial, que é a bilheteria, é a TV. E hoje o que a gente vê, o Arthur falou das SAFs, mas eu não falo só das SAFs, mesmo dos outros times de futebol, Palmeiras, é uma guerra para ver quem tem mais dinheiro. O time que tem mais dinheiro para montar um elenco é um time que está largando muito na frente, não existe certeza de vitória. Mas nessa guerra por receita, por poder viabilizar, por poder competir de maneira mais forte no mercado, o Flamengo achou uma arma improvável, que é um banco. Então, primeiro ponto que eu queria destacar aí e até elogiar a mentalidade da diretoria do Flamengo mudou. O Flamengo foi atrás de novas fontes de receitas, a ponto da gente falar hoje que o Flamengo tem uma propriedade de 50% de um banco que já é economicamente viável e que já tem uma carteira de clientes enorme. Então, o Flamengo está na frente e o Flamengo conseguiu monetizar a própria torcida. E aí, existem até outras iniciativas, Flaship, negócio de telefonia, teve token do Flamengo, tem negócio de Fla Delivery, que é licenciado para vender hambúrguer e tal. Então, o Flamengo tem conseguido, cara, e isso me deixa muito feliz, porque eu sei que o dinheiro está aí, cara. Tem muita gente, como vocês que estão aqui no chat, que gostariam de adquirir mais produtos do Flamengo, talvez a um preço um pouco mais justo, mas gostariam que, de certa forma, o seu consumo, a sua diversão, beneficiasse o Flamengo. Então, para mim, essa sagacidade é muito legal. Essa sagacidade é muito legal. E aí muita gente fala, por exemplo, e eu vou tentar traçar um paralelo, o patrocínio da Crefisa é um patrocínio de moldes únicos também, tem um espaço muito mais vantajoso e tal, e um patrocínio que aparentemente dá tanto poder que te autoriza até a escolher quem vai ser o presidente do clube. Mas hoje, o maior patrocínio / parceria do futebol brasileiro, pelo que a gente está vendo aqui, é o do BRB, com o Flamengo. Essa é a maior parceria, porque você tem uma exposição de marca muito grande, mas com o know-how que o BRB tem nesse setor bancário e a capacidade que o Flamengo tem de arregimentar pessoas, foi criado um banco que aparentemente tem um valor de mercado bilionário. Assim, eu não sei quem fez esse valuation, eu não sei quem chegou a esse valor de 1 bilhão, mas imagino que seja algo mais ou menos por aí, uma receita improvável, uma receita que eu nunca vi um clube de futebol ter, aí pode ser ignorância minha, que é você vender parte de um banco cuja associação associada, dona de metade. Então, parabéns para a torcida do Flamengo, para a diretoria do Flamengo. Agora, quanto ao banco, fica muito claro que você, a partir do momento que venda, e aí, Arthur, isso para mim parece muito claro. Existem, obviamente, duas formas, né? Se você tem parte de uma empresa que gera lucro, você vai, de alguma forma, oferir esses lucros serão repartidos, provavelmente entre o BRB e o Flamengo. Mas, para mim, a ideia, até pelo que eu vi o Dunst falando, seria vender parte dessa empresa. Não toda, obviamente, mas você ter uma injeção de receitas. E aí, quando a gente pensa em o que fazer com isso, é lógico que vem à tona novamente o sonho do estádio. E aí, como o Dunst falou também, o Arthur destacou esse ponto, se o Flamengo tenta fazer um estádio
com aquela receita tradicional, aquela receita recorrente, vamos pegar dinheiro de bilheteria, de receita de TV, de participação em campeonatos, certamente o Flamengo teria menos condição de ser agressivo no mercado, que é uma característica do Flamengo. A janela está só começando, a gente trouxe um grande lateral que foi o Ayrton Lucas e repatriou o Gerson numa das negociações mais caras do futebol brasileiro. Então o Flamengo é agressivo no mercado. Isso significa, que o Flamengo tem muita receita, mas 2, que o Flamengo coloca praticamente tudo que tem para tentar viabilizar um time. Então, como estratégia, você pensar numa situação permanente, né? Aí poderia ser um novo CT ou estádio, ou questões que estruturalmente vão beneficiar o Flamengo, me parece muito mais inteligente do que você simplesmente contratar jogadores ou fazer alguma ação pontual com esse dinheiro. Me parece mais vantajoso para o Flamengo. Mas, para mim, o que a gente tira disso, assim, se eu tivesse que resumir? Parabéns para a diretoria, conseguiu perceber o potencial que a torcida do Flamengo tem de gerar receita para o clube. Muitas vezes, a torcida do Flamengo, ela é de milhões e milhões há muito tempo. Quando que o Flamengo conseguia gerar esse tipo de ação para reverter em lucro para o Flamengo? Ou em receita, melhor dizendo? Nunca. O Flamengo era um time que o torcedor tinha que ir até o Flamengo. Acho que em alguns momentos o Flamengo até falha um pouco, mas parabéns por isso, cara. Parabéns por isso. Hoje o Flamengo sabe utilizar o torcedor, no bom sentido, para ganhar dinheiro, e tenho certeza que a torcida toda fica feliz com isso.